Deixa eu te dar um número: 12,2 milhões de aparelhos ligados ao mesmo tempo. Foi esse o pico que um canal do YouTube bateu no meio da Copa do Mundo. E o mais chocante dessa história não é o número, é quem perdeu essa briga: a Globo, dona da Copa do Mundo no Brasil desde 1970. E antes que você fale que eu tô trocando nicho aqui no canal, essa história aqui nem de longe é sobre futebol. É sobre como uma decisão tomada anos atrás, quase sem ninguém perceber, abriu espaço para um canal nascer do zero e disputar de igual para igual com a maior emissora do país. E o motivo pelo qual isso importa para você não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Fala patrão, fala patroa, meu nome é Igor Sampaio, você está no canal Virada de Chave e aqui no canal eu falo sobre vendas online, marketing digital e negócios e hoje eu quero te mostrar uma lição que vale muito mais do que parece à primeira vista. Então, bora pro vídeo. Deixa eu te dar um contexto antes de qualquer coisa. Se você não sabe, por mais de 50 anos, se você quisesse assistir um jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil, só tinha um lugar que você podia recorrer. Era a Rede Globo. Ela comprava o direito direto com a FIFA, sem intermediário nenhum, e decidia quem podia ou não podia exibir esse torneio no país, que no caso esse torneio era a Copa do Mundo. Só que em 2026, pela primeira vez nesse século, em 100 anos, hein, gente, isso mudou tudo. A Globo ela ficou com 55 jogos, o SBT ficou com 32, e quem ficou com 104 jogos, na verdade todos eles, foi um canal do YouTube, a Cazé TV do Casimiro, que com certeza muitos de vocês conhecem. E só para você ter ideia do que eu tô falando, na estreia da seleção, esse canal bateu 12,2 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, um recorde mundial de transmissão ao vivo no YouTube no planeta inteiro. Olha o tamanho desse negócio. Mas agora vem a pergunta que interessa: como isso foi possível? E eu te respondo agora. Teve uma mudança de regra em 2020, 2021, que deu ao clube dono do jogo o poder de negociar a transmissão da própria partida. E isso quebrou o pacote fechado que a Globo sempre teve nas mãos. Então a Globo renegociou parte do contrato com a FIFA durante a pandemia e abriu mão de metade da Copa de 2026. Só que o que a gente tem que entender é que uma porta aberta sozinha, ela não vira uma oportunidade. Alguém precisa entrar por essa porta, porque senão não faz sentido. Essa porta está aberta. E é aqui que entra o segundo ponto. Quem estava por trás da Cazé TV não era um monte de gente que estava anunciando ou que estava aprendendo a fazer alguma coisa. Os fundadores da empresa, a Live Mood, eles já trabalhavam com direito esportivo desde 2007. Então os caras conheciam esse jogo aí há quase 20 anos. Então o modelo era antigo e testado. O que mudou foi só a plataforma. Eles saíram da TV aberta comum e eles foram para dentro de uma plataforma que nem o YouTube. E faltava uma última peça, e essa peça era justamente o Casimiro. Ele não começou negociando direto com a Copa do Mundo com a FIFA. Se você não sabe, o Casimiro, ele começou fazendo react no YouTube, né? Então ele reagia ali os melhores momentos do jogo, ele comentava aqueles trechozinhos de vacilo, ele comentava corte de podcast. Então enquanto ele fazia esse processo de ficar reagindo a esses cortes de jogos, ele estava construindo uma audiência que confiava nele e voltava todo dia para ver mais, porque era exatamente a linguagem que esse público queria ouvir. Quando a Live Mood teve o direito na mão, faltava exatamente isso: um cara, um comunicador, uma figura, um rosto que o público jovem já gostava. E aí a combinação dessas três coisas criou um produto que não existia antes e eu acho que nem vai existir daqui muitos anos. E aí criou uma nova regra. A brecha que essa grande emissora deixou aberta automaticamente fez com que pessoas interessadas nisso fossem junto lá e conseguissem essa vaguinha. E fora isso, o comportamento de consumo ele já tinha mudado. Então não foi sorte. Foi gente que enxergou três peças se encaixando ao mesmo tempo. Agora, olha os números que eu vou te passar, porque isso sim impressiona para quem está pensando em montar um negócio. Esse canal, ele nasceu na Copa do Catar, em 2022, transmitindo um jogo por dia de forma improvisada, tudo improvisado. E mesmo com tudo improvisado, num jogo decisivo, o cara já batia 7 milhões de espectadores, gente. Eu tô falando 7 milhões de pessoas conectadas no mesmo canal. E isso já era um sinal que tinha uma coisa muito grande ali, porque 7 milhões de pessoas assistindo a mesma coisa que passava na televisão e agora o cara tá vendo no YouTube. Pra você ter ideia, a estimativa é que a Cazé TV fature perto daí de uns 2 bilhões
bilhões de reais com a cobertura da Copa. E só para você ter uma ideia do tamanho desse número, a Globo, só com o Brasileirão e com a Copa do Brasil, ela fatura algo perto de 2 bilhões e meio, porém em um ano inteiro. Ou seja, um canal do YouTube já está jogando na faixa dos bilhões ou algo parecido com isso. Ou seja, um canal do YouTube já está jogando num campeonato de cifra parecido com o de uma emissora que dominou tudo isso por 50 anos. Só que vamos ser justos aqui, né? A Globo, ela não perdeu tudo, ela só fragmentou parte do que ela já tinha na mão. Na TV aberta, ela continua com certeza líder disparado em um alcance total, principalmente fora desses grandes centros e para o público que é mais velho, né? Que gosta de consumir conteúdo pela TV aberta. E o que aconteceu não foi a Globo sumir, foi a audiência deixar de estar conectada tudo em um lugar só, no caso a TV aberta, e o pedaço que foi para a Cazé TV. E é justamente o público jovem conectado, que é o mais valioso para a publicidade no longo prazo, porque é o público que fica renovando. Só que a Globo, é claro, ela não queria ficar por baixo, né? Então ela reagiu. Ela criou o canal GETV. Ela tentou contratar o narrador principal do concorrente, ela pagou multa de contrato, ela montou uma estrutura gigantesca para a Copa. Para você ter ideia, ela chegou a até colocar aquela legenda cortesia Cazé TV em alguns melhores momentos que só o canal do YouTube tinha o direito de exibir. Isso sozinho já mostra quem é que tá na vantagem agora. E essa aqui é a virada de chave que eu quero que você carregue desse vídeo. A barreira que protegia a Globo por 50 anos era a infraestrutura inteira de transmissão. Era antena, era torre, era satélite. Tudo isso custava caro e era difícil de qualquer pessoa replicar. E quando a distribuição ela virou gratuita com a plataforma como o YouTube, disponível para qualquer pessoa, aí essa barreira deixou de existir, porque não precisava de muita coisa para a pessoa estar retransmitindo esse tipo de conteúdo no YouTube. E o que sobrou como diferencial não foi quem tinha mais estrutura, foi quem tinha uma audiência e conseguia se conectar de verdade com esse público. E eu tenho certeza que isso te lembra alguma coisa, né? Pelo menos deveria lembrar, porque é exatamente o jogo que você está jogando na sua escala, seja vendendo o produto na Shopee, seja prestando serviço ou seja criando conteúdo. A mesma plataforma que deixou um canal de React disputar a Copa do Mundo com a maior emissora do país está aberta para você hoje. E a diferença de quem usa isso para construir alguma coisa e quem fica esperando o momento perfeito é simples. Tratar isso como um ativo, como um negócio real e não só como um hobby, como um passatempo. O Casimiro, eu tenho certeza, ele não sabia que em 2020 ele ia transmitir uma Copa do Mundo. Ele só sabia que estava construindo uma audiência todo dia com todos aqueles comentários que ele fazia. E mesmo sem saber onde exatamente isso ia dar, quando essa brecha apareceu, ele já tinha o que mais custa caro para construir, que é um público qualificado que confiava nele. Quando a próxima mudança de regra acontecer no seu mercado, você vai ter alguma coisa construída para aproveitar esse mercado ou você vai estar só assistindo de fora quem está conseguindo escalar isso? Se esse vídeo te ajudou a enxergar a história de outro jeito, por gentileza, já deixa aquele likezão maroto, porque isso ajuda o canal a entregar esse tipo de conteúdo para mais gente que também está tentando entender como construir alguma coisa sólida na internet. Se ficou alguma dúvida ou algum ponto que você queira entender melhor ou mesmo criticar, por gentileza, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de estar comentando isso para você. E fora que pode virar tema para um próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fiquem com Deus, bons negócios e tchau, tchau.